turma, eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje nós vamos responder a nossa atividade de revisão sobre o capítulo 14 e 15 do nosso livro de Geografia. Então vamos lá ler as questões. Questão 1. Explique o que é energia e dê exemplos de formas de gerar energia, tá? Então, vamos lembrar um pouquinho do que nós já vimos na nossa aula. Eu expliquei para vocês que energia é trabalho. Nós podemos também entender energia como a realização de um movimento. Por exemplo, o ato de andar, o ato de empurrar um móvel de um lugar que eu vou estar gerando um movimento, certo? As energias, o tipo de produção que gera energia elétrica, energia eólica, da força dos ventos. Eu vou mover pás com a força do vento que vão gerar energia. A energia com a força da água. A força da água vai mover turbinas que vão gerar energia. Então, a geração de energia está ligada geralmente com o movimento, certo? Questão 2. Comente um pouco sobre o tipo de energia gerada a partir do petróleo. Então, vamos lá. Gente, o petróleo, primeiramente, é uma energia não renovável. Como assim? Ela é gerada a partir da natureza, leva milhões de anos para que se forme, e nós não podemos fazer petróleo. A natureza nos dá. Então, ao longo do uso, durante os anos, o petróleo vai diminuir até acabar, certo? O petróleo ele é formado em bacias de rochas sedimentares. Como assim? Eu vou ter o acúmulo durante milhares de anos de camadas de rochas diferentes no local em que geralmente vou ter restos vegetais ou animais. E isso vai fazer com que a gente tenha um processo de transformação desses restos nesse líquido viscoso de cor escura, que é muito utilizado para gerar energia, certo? Ele também é utilizado para combustíveis de carros, meios de transporte no geral. Ele é utilizado em várias coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia e que nem percebemos. É o conservante de alguns alimentos industrializados. Também é o conservante de alguns produtos cosméticos, como creme, sombras, shampoos, até mesmo de protetor solar. Alguns tipos de tecidos, que são tecidos sintéticos. Também tem o petróleo na sua composição e até mesmo aquele chiclete que a gente gosta de mascar de vez em quando. Produtos de plástico, quase sempre, já que hoje em dia temos outras tecnologias, mas muitas vezes tem petróleo na sua composição também. Então, nós utilizamos o petróleo para uma quantidade de coisas muito grande. Somos muito dependentes desse tipo de material que é não renovável, que um dia tende a se acabar. Além de ser também muito poluente, certo? Questão 3. Comente sobre o que é energia renovável e não renovável e dê um exemplo sobre cada uma. A gente já introduziu um pouquinho quando falou agora da questão 2, Energia renovável é aquela que geralmente ela não se acaba, tá? Que a gente utiliza e ela continua existindo. Energia solar, energia eólica são alguns exemplos. Eu até falei para vocês em sala. Tia, mas o Sol não é uma estrela? E as estrelas não morrem? Sim. Mas nós consideramos a energia solar como renovável porque o Sol vai levar milhares de anos ainda até morrer. Então, nós consideramos ela renovável por causa disso, certo? E a energia não renovável são aquelas que vão se esgotar com o uso porque a gente não consegue produzir, ela é nos dada pela natureza. Como, por exemplo, o próprio petróleo, o gás natural, carvão mineral, tá? São exemplos de energias não renováveis. De energia renovável, já dei para vocês energia solar, energia eólica,
energia hidráulica, ok? Vamos então para a questão 4. Questão 4. Explica o que é população absoluta e população relativa. Gente, vou explicar através de um exemplo que a gente já viu na aula. No Brasil, eu tenho 210 milhões de pessoas vivendo. A população absoluta do Brasil é a quantidade de pessoas que vivem no Brasil. Então, são 210 milhões de pessoas. Já a nossa população relativa é uma continha de matemática. O número de pessoas que vivem no Brasil dividido pelo tamanho do nosso território. E o resultado, então, é a nossa densidade demográfica ou população relativa, que é equivalente a 22 habitantes por metro quadrado, certo? Vamos lá para a questão 5. Comente sobre a produção de energia através das hidrelétricas. Gente, as hidrelétricas, geralmente, elas são instaladas em locais onde existem queda d'água, que nós temos uma força da água maior para mover turbinas e gerar eletricidade. São construídas geralmente barreiras, que nós temos a água vai ficar de um lado e quando as comportas da barreira abrir, essa água vai passar com força e rodar as turbinas, certo? O problema é que a construção dessas barragens podem causar grandes alterações naturais no curso do rio, levar até algumas espécies de peixes à extinção, pois priva essas espécies de ter acesso a um lado do rio, mudando, por exemplo, o ciclo reprodutor delas. Geralmente, regiões que não eram alagadas vão ser alagadas com a água desse rio para a construção das barragens. Então, os animais vão perder espaço, os animais terrestres, árvores vão ter que ser retiradas. Muitos casos, aldeias indígenas vão ser afetadas, porque existem hidrelétricas em regiões de aldeias indígenas, então nós vamos ter a formação de um desequilíbrio natural, muitas vezes. Apesar de não ser o tipo de energia que causa tantos poluentes. Tem o problema da interferência na natureza, ok? Vamos falar agora sobre a questão 6, que fala assim: observando a pirâmide etária, responda. E aí nós temos aqui a nossa pirâmide etária e o item A e o item B. O item A, o que significa o lado azul e o lado rosa da pirâmide? Vamos relembrar para a gente ter ideia aqui os detalhes da pirâmide, certo? A pirâmide etária ela pode ter vários formatos. Vai depender da distribuição da população. Aqui nós não conseguimos ver muito bem, mas aqui nós temos as faixas etárias, que vai de 0 anos até 100 anos ou mais. Se num país eu tenho mais pessoas que têm entre, vamos dizer, 0 e 10 anos, essa parte aqui de baixo vai vir mais para cá, é mais larga. E aqui eu vou ter medianamente a quantidade de pessoas que vai ser adulta entre 20 e 40 anos e vai afinar bastante na faixa etária dos idosos, entre 60 e 100 anos. Então, realmente, eu vou ter a pirâmide etária no formato de pirâmide, com a base mais larga e o topo mais fino. Mas pode ser que seja um país em que a faixa etária que mais tem pessoas é entre 20 e 40 anos. Então, o meio vai ser mais largo do que a base. E provavelmente a ponta vai ser o mais fino. A faixa etária de 80, 90, 100 anos vão ter menos pessoas, tá? Então, vai variar de acordo com a quantidade, com a variação da idade das pessoas em cada lugar. Aqui, então, eu vou ter a faixa etária de 0 a 100 anos. O lado azul vai corresponder à população masculina e o lado rosa à população feminina. Pode dizer que, por exemplo, na faixinha de 30 anos, o masculino venha mais para cá e o feminino seja mais recuado. Isso quer dizer que na faixa etária de 30 anos eu tenho mais homens do que mulheres, certo? Agora vamos aqui para a questão. Já respondemos a questão A, né? Vamos para B. Qual é a idade mínima e a idade máxima que a pirâmide marca? Isso é muito fácil, é só a gente olhar aqui para o lado. A idade mínima é 0 anos, bebê ou meses, né? E a idade máxima você poderia colocar
idosos de 100 anos ou mais, certo? Lembrando, a pirâmide etária ela é marcada entre jovens, correspondem de 0 a 19 anos, adultos, que correspondem de 20 a 59 anos, e idosos, que correspondem de 60 a 100 anos ou mais, certo? Vamos para a questão 7. Explique o porquê em alguns lugares temos uma grande população e em outros a população é pequena. Basicamente, o que acontece são tanto os fatores naturais como fatores históricos e econômicos, para um lugar ter mais gente e outro menos. Por exemplo, se eu moro numa região próxima ao Polo Norte, lá no Alasca, lá no Canadá, é uma região que vai ter menos gente por ser muito frio. E eu, por exemplo, não consegui plantar, eu tenho que usar muitos agasalhos, o meu banho vai ter que ser diferente, porque é uma região muito fria que inclusive pode matar. Se é uma região perto de um vulcão e o vulcão é ativo, pode trair erupção, menos pessoas vão morar perto daquele vulcão por causa do perigo, certo? Agora, mais gente vai morar numa região litorânea e que eu vou ter um clima bem dividido entre clima tropical e chuvoso, né, que vai ter as paisagens litorâneas, que eu vou conseguir plantar, vai ter indústria, certo? E questões históricas e econômicas, por exemplo, por conta da Revolução Industrial, mais gente se mudou para as áreas de cidade, porque tinha mais trabalho. Lá no Oriente Médio, nós temos algumas regiões que as pessoas estão saindo muito e se mudando, diminuindo a população, porque são regiões que estão em constante guerra e as pessoas colocam as vidas delas em risco todos os dias por conta disso. Então, elas procuram se mudar para lugares mais tranquilos. Então, uma série de fatores fazem com que locais sejam menos populosos que outros, certo? E aqui nós encerramos a nossa revisão. Espero ter ajudado vocês a compreender, e essa revisão vai ajudar vocês também com relação à nossa prova. Até mais!